Olá, gente querida, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, trazendo para você aqui uma boa e infalível palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje a permanecer comigo até o final aqui deste vídeo, porque nós faremos uma oração para Deus abençoar o seu dia, abençoar a sua semana, abençoar o teu ser de uma maneira completa e total. A palavra de Deus, ela diz que a bênção de Deus é o que nos enriquece e com ela não traz desgosto, não traz sofrimento, não traz tristeza. Então, quantas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, através deste devocional, que têm vivido uma vida a desejar, passando muitas vezes momentos de dificuldades, de provações, de escassez. Mas eu quero te ajudar, através da oração da fé, que vamos fazer por você a sair desse charque de lodo, a sair deste verdadeiro lamaçal. Então, queridos, já se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, eu peço a você a gentileza, compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Olha, faça com que essa palavra, esta mensagem, chegue ao máximo de pessoas possível, porque assim, juntos nós iremos conquistar o melhor de Deus para a face desta terra, na face desta terra para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui para a palavra de Deus, vamos compartilhar acerca de Jesus, vamos compartilhar acerca das boas novas que Cristo tem para cada um de nós. Atos capítulo de número 27, versículo de número 11. Só para você se inteirar do assunto, havia sido determinado, que Paulo fosse para a Itália, entregassem Paulo mais alguns presos a um centurião por nome de Júlio, lá da corte Augusta, Só que quando eles embarcaram no navio exatamente Adramitino, partiram então ali pela Ásia, e Macedônia, de Tessalônica, foram navegando ali. Só que chegaram num determinado ponto em que Paulo, usado por Deus, quando eles estavam ali em uma região chamada de Bons Portos, eles foram avisados, admoestados por Paulo, de que haveria uma grande tempestade e que causaria, portanto, muitos danos àquela navegação. E que, dessa maneira, então, não deveriam de sair daquela costa, daquele lugar, até que aquela tempestade cessasse. Olha, sempre que Deus, usando às vezes um servo dele, usando às vezes a própria palavra, que nos abre os olhos, nos admoesta, nos orienta, nos dá direção, Deus nos dá uma orientação, nós devemos acatá-la. Sábia é aquela pessoa que para ouvir aquele conselho de Deus para a sua vida e coloca este conselho em prática. Agora imaginem comigo aquela pessoa que ouve o conselho de Deus e não quer colocar este conselho em prática. Nós vamos ver o resultado desta desobediência na vida dessas pessoas que navegaram ali juntamente com Paulo, E aí então eles continuaram a navegação. Então veja, a primeira lição importante: aquele que quer viver uma vida extraordinária sobre a terra precisa dar ouvidos às orientações de Deus. Por isso que Provérbios, capítulo 13, no verso 1, a palavra de Deus ela diz da seguinte maneira: o filho sábio, ele ouve a instrução do pai. Tem até uma outra tradução que vai dizer correção. A instrução do pai sempre é para o seu melhor, sempre é para te fazer vencer melhores caminhos, melhores lugares. O ser humano não sabe o que acontece um palmo à frente do nariz. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Não sabe. Daqui a 10 minutos? Não sabe, mas Deus, ele sabe. Então, quando Deus ele nos dá uma orientação, Deus nos dá uma direção, olha, esteja sensível à voz do Espírito Santo para obedecer essas direções que Deus ele lhe dá. Quantas vezes Deus tocou seu coração
muitas vezes até para mudar um simples trajeto que você faz costumeiramente de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e depois você fica sabendo que naquele outro trajeto, o que costumeiramente fazia, houve ali às vezes um acidente, houve às vezes ali um assalto e você foi poupado. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, porque seguiu a direção do Espírito de Deus. O erro que muitas pessoas cometem é não dar ouvidos às orientações de Deus. Por isso, Provérbios 13, a parte B do versículo diz: mas o escarnecedor, o zombador, aquele que não quer saber de coisa alguma, ele faz do jeito que ele quer, ele faz da maneira que ele quer. O escarnecedor, ele não ouve a instrução de Deus, ele não ouve a instrução do Pai. E como resultado, certamente, muitas e muitas vezes acaba trazendo dor e sofrimento para a própria vida, né? O escarnecedor, ele não ouve a instrução, ele não ouve a direção que Deus ele dá. Então vejam que Paulo estava sendo usado por Deus para trazer àquela embarcação uma orientação, uma direção para a vida deles, mas eles não ouviram. E por que eles não ouviram? Vamos ver o versículo 11, que é um ponto muito importante aqui da nossa reflexão de hoje. Diz assim, ó: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Tem gente que é assim, ele acredita mais naquilo que um especialista disse, entre aspas, né? Naquilo que um doutor disse, naquilo que um mestre disse. Quantas pessoas que já quebraram a cara porque seguiram os tais especialistas, né? Em vida financeira, em vida econômica, fizeram investimentos, grandes aportes e quebraram a cara. O outro ouviu o especialista, porque fulano de tal já teve 10 casamentos, então ele é um especialista. Nem sempre. Olha, você precisa ouvir o que Deus ele está dizendo na sua palavra. Ele é o especialista, ele é o mestre, ele é o rei dos reis, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, eles acreditavam mais no que o homem dizia. Tem gente que acredita, ele leva a palavra do homem muito mais a sério do que a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida, pensando que na eternidade vão deixar aquilo para lá e Deus vai... Não, você tem que colocar no coração, eu preciso passar a eternidade com Deus. E por isso eu preciso levar então a palavra dele a sério na minha vida, aqui neste momento, nessa terra. Então, o conselho de Deus para a gente hoje é, primeiro, ouça o conselho de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Segunda coisa importante, creia no que Deus disse, não naquilo que o homem está dizendo. O resultado nós sabemos ali, eles foram... Levantou-se um pé de vento, levantou-se uma tempestade e o barco foi despedaçado, destruído. Por quê? Porque tiveram aquele prejuízo todo, porque não ouviram a instrução do Pai. Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar a vencer nessa vida, mas para isso nós precisamos ouvir o seu conselho e a sua direção. E aí no versículo de número 20, ele vai dizer algo muito forte para nós, que diz assim: e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Vamos parar um pouquinho e depois a gente continua o finalzinho do versículo. Veja bem, meus amigos, o sol e a estrela sempre estiveram no mesmo lugar. O sol estava lá, as estrelas estavam lá, mas ele diz que o sol nem a estrela não aparecia, porque obviamente havia uma nuvem escura. Tem gente que às vezes está olhando e não está vendo a luz do dia, não vê a luz do sol, não vê a luz das estrelas. Ele não vê uma direção para a vida dele, não vê uma luz no fim do túnel. Há uma tempestade que está cobrindo a vida desta pessoa de tal maneira que ela não consegue mais ter esperança. E é o que diz no final do versículo, né? Que diz assim: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A luta era tão grande, o problema era tão grande, a dificuldade era tão grande que eles não tiveram mais esperança sequer de salvarem a própria vida. Sabe quando a pessoa chega no fundo do poço,
que ela diz assim: olha, eu não tenho mais esperança de nada, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de fazer absolutamente nada. Você olha assim às vezes para a vida daquela pessoa, tá tudo de qualquer maneira, desleixado, não se importa com nada, tanto faz se a água corre para cima ou para baixo, para ela não faz diferença. Tem gente que às vezes está assim, ela está tão desgostosa da vida que não se importa absolutamente com nada, não se importa se vai se alimentar, se não vai, não se importa se as suas coisas estão limpas e organizadas, se estão uma verdadeira bagunça, para ela tanto faz, não tem sentido, não faz sentido mais a vida dela. Mas Deus está nos dando uma direção importante. Não deixe, meu amigo, que a esperança morra. A palavra de Deus diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Se você deixa a esperança se acabar, meu amigo, isso vai trazer dor e sofrimento e um abismo vai chamando o outro. Por isso a palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O que a gente tem que ocupar o nosso coração? Aquilo que alegra, aquilo que traz ânimo, aquilo que faz você enxergar verdadeiramente a luz no fim do túnel, dizer: não, peraí, eu vou sair desta situação, eu vou vencer esta situação porque Deus está comigo. Como disse o salmista lá no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E em certa parte ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Deus está com você nesta situação que parece que muitas das vezes quer fazer você perder a sua esperança. Não perca a sua esperança, não perca o seu ânimo, não perca a sua vontade de vencer, não perca a sua vontade de lutar até que a obra ela seja completa, ela seja realizada por inteiro. Aí Paulo vai dizer algo importante: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me dado ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O texto aqui que nós estamos nos referindo é Atos capítulo 27. No versículo 21 diz: havendo já muito que não se comia. O que eu quero falar com você, essa palavra que me chamou a atenção, é o fato de não se alimentar, não comia. A falta de alimento produz fraqueza e isso lhe faz sucumbir, isso lhe faz fracassar. Veja uma pessoa que está por longos dias já prostrado, desanimado, aflito, é aquela pessoa que está sem ânimo para nada. Talvez veja se a alimentação dela tem sido uma alimentação adequada. Talvez é aquela pessoa que só sabe se alimentar de fast food, né? Aquela pessoa que não para refletir quais os tipos de alimentos que ela tem ingerido, que ela tem colocado para dentro de si. Isso reflete diretamente na condição da saúde desta pessoa. Veja o caso de Daniel. Daniel se alimentou adequadamente, sem se contaminar com as iguarias do rei, mas se alimentou de legumes, coisas que fazem bem à saúde, e o resultado foi até que o semblante dele estava melhor. Portanto, a ausência de alimento leva uma pessoa à desnutrição, leva uma pessoa à fraqueza e a sucumbir na sua vida. No entanto, aqui nós estamos tratando de um assunto espiritual. E veja que quando nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, nós também vamos nos enfraquecendo. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela é aquilo que nos sustenta. Então, se eu digo a você, se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida vencedora, uma vida abençoada em todos os aspectos, comece a se alimentar da palavra. O Senhor Jesus disse que o Pai Celestial, ele tem o pão nosso de cada dia. É óbvio que ele está dizendo aqui, é do alimento espiritual. Todo dia Deus tem um pão para você. Todo dia Deus tem uma palavra para o teu coração. Todo dia Deus tem para você um alimento para saciar a sua fome espiritual. Quando você não se alimenta, você começa então a enfraquecer-se na fé.
Mas aí o texto continua. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Olha, Paulo se levanta no meio daquelas pessoas e diz para eles o seguinte: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me dado ouvido a mim não partir de Creta. O que Paulo estava dizendo ali? Primeiro, ele se coloca de pé. Isso aqui é uma postura espiritual. Quando você está diante de uma grande batalha, você não pode se mostrar fraco. A Bíblia Sagrada diz que se você se mostra fraco diante da angústia, da adversidade, a tua força ela será pequena. Então Paulo se põe de pé, postura espiritual, digo fraco, eu sou forte, né? Esteja sempre de pé. Então, você quer vencer na sua vida? Olha, assuma a sua posição de campeão. Não fique prostrado se lamentando. Se coloque de pé, reconheça onde foi que tu errou, conserte e avance, porque a vitória virá. No versículo ainda 21, Paulo diz para eles o seguinte: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me dado ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O que Paulo estava dizendo para aqueles companheiros ali de viagem, os donos do navio, né? Paulo estava dizendo para eles o seguinte: a culpa disso tudo aqui é de vocês. Paulo não alisou, não. Paulo não ficou ali, não, talvez, porque essa é a vontade de Deus. Que conversa fiada é essa? Vocês estão nessa situação e a culpa é de vocês. Vocês tivessem dado ouvidos à palavra de Deus, nada disso teria acontecido. Tem gente que é assim. Ele gosta de espiritualizar as coisas. Ele gosta de falar de uma maneira que parece que ele está sempre isento das suas responsabilidades. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa aprender a ter autorresponsabilidade, reconhecer aonde foi que tu caiu, aonde foi que tu tropeçou, aonde foi que deu errado, consertar e tocar o barco para frente. Agora, se você sempre empurra a situação para debaixo do tapete, meu amigo, minha amiga, nada vai mudar na sua vida. Você precisa encarar de frente. Paulo estava dizendo para eles, olha, a responsabilidade, o motivo, a causa, foi vocês mesmos que causaram. Não tem que ficar agora jogando a culpa, terceirizando, né, a responsabilidade. Assuma você também a sua responsabilidade. Sua vida está uma derrota, está um fracasso, as coisas estão dando tudo errado. Pare e reflita. Provavelmente é você mesmo que tem permitido que isso aconteça. É tempo de se erguer. É tempo de buscar a Deus. É tempo de você orar e dizer, não, eu vou mudar esta situação. Com a força divina, eu vou conquistar o melhor dessa terra. Amém? Versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Nós sabemos aqui o contexto. Paulo estava numa viagem para a Itália, levado, né, mandado prisioneiro para a Itália, e ali houve um grande naufrágio, né? Paulo já havia orientado que eles deviam de ter dado ouvido às orientações de Deus, enfim. Mas o que nos chama atenção hoje, nesta reflexão, o que nos chama atenção aqui nesta palavra, é que Paulo disse o seguinte, olha, agora, quer dizer, o caldo já tinha entornado, a situação já estava difícil, o problema já estava lá, não tinha como revertê-lo, a tempestade já tinha tomado conta. Paulo orienta eles o seguinte, eu vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Você sabe que o ânimo ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, e isso independe de qualquer área da sua vida, você tem que ter bom ânimo. Buscar se animar a cada novo dia. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força para quê? Para se levantar toda manhã, para se levantar todos os dias e dizer, hoje vai ser um dia melhor. Hoje vai ser um dia melhor do que ontem. É aquela famosa filosofia japonesa que diz o seguinte, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, ainda que seja um pouquinho. Se você não parar, se você não desistir, você terá conquistado grandes coisas, você terá conquistado grandes vitórias em um curto espaço de tempo. Agora, se você é aquela pessoa que sempre que começa um projeto acaba parando, desanimando, desistindo desse projeto,
obviamente você não chega a lugar nenhum. É como rodar em círculos, é como diz o ditado, né? Nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. Não vai funcionar. Paulo estava dizendo, olha, o caldo já está entornado. Não tem mais como você retroceder, o tempo não volta atrás. Quantas pessoas que nos dizem assim, se o tempo pudesse voltar atrás, eu faria isso e aquilo diferente. Pois é, mas o tempo não volta. Então você tem que aprender a assimilar as coisas e começar daqui para frente. O que você pode fazer hoje ou agora para resolver ou para pelo menos minimizar esta situação que você está enfrentando? E você pode começar a ter bom ânimo. Não se entregue à depressão, não se entregue à tristeza da vida. Levanta a cabeça, sacode a poeira. É hora de você olhar para frente, é hora de você olhar para aquilo que o Pai Celestial tem preparado para você. Meu irmão, Paulo disse para eles o seguinte, olha, tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temais, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo sabia em quem ele estava crendo. Você precisa conhecer o Deus de Paulo, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Senhor que é maravilhoso, que é poderoso, que faz mais do que pedimos e além daquilo que nós pensamos. Não desista, não desanime, não jogue a toalha, não jogue fora aquilo que Deus tem para você. É hora de lutar, é hora de vencer, na força e no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos então orar agora? Pai Celestial, diante da Tua presença, eu venho, Senhor, e trago comigo, meu Deus, esta multidão de pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal. Esta pessoa, meu Deus, que está desanimada, aflita, amargurada. Esta pessoa, meu Deus, que está, Senhor, angustiada, que não sabe mais, ó Pai, o que fazer diante, ó Deus, desta situação, diante deste problema, diante desta dificuldade. Mas, Pai, a Tua palavra, ela diz que o Senhor é poderoso para fazer até mais do que pedimos e além daquilo que nós pensamos. Por isso, meu Deus, eu lhe peço agora, toca, meu Deus, na vida, Senhor, destas pessoas em nome de Jesus. E, ó Deus, de modo, Senhor, que todos aqueles que oram conosco agora estão abençoados, estão, meu Deus, agora libertos, alcançados, meu Deus, por Tua graça divina, por Teu favor, ó Deus, por Tua misericórdia. Pai Celestial, eu lhe peço, meu Deus, a Tua bênção agora, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu digo que esta pessoa seja abençoada. Caia por terra toda opressão, caia por terra todo desânimo, caia por terra toda angústia, toda tristeza, toda depressão, saia da vida desta pessoa, pois na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, eu digo que todo mal saia desta vida e não volte mais, em o nome de Jesus. Que você seja abençoado, que a graça divina te alcance nesta hora, para a glória de Deus. E se você assim crê, você diga amém e graças a Deus. É tempo de sorrir, é tempo de se erguer, é tempo de alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça que você nasceu para reinar e você tem o direito de ser feliz.